Fala, turma do YouTube, tranquilo? Este é o canal SR Maper. E galera, é o seguinte, esse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos que eu trago aqui no canal, porque ele é meio que um vídeo alternativo. Por exemplo, eu fui lá no grupo do meu canal principal, né, mano, SR04, e pedi para alguns dos meus inscritos criarem esses alternativos. Primeiramente eu queria pedir desculpa para deixar isso um pouco escondido, tá? É que eu queria meio que fazer um teste e ver se eu posso melhorar nisso, porque quero fazer isso mais em especiais, beleza? E eu já consegui aqui os países alternativos e eu vou mostrar algum deles para vocês. Antes de tudo, eu quero mostrar o que é um país alternativo e como vai funcionar essa parada. Bem, galera, esse vídeo, meio que o intuito dela foi assim. Eu pedi algumas ideias de países para os inscritos e eles meio que criaram países. Por exemplo, falaram o território deles. Por exemplo, sei lá, Chipre islandês. Aí pega o sul do Chipre e é meio que aliada da Islândia, algo assim. Aí, tipo, fala a população, tal, algumas coisas características desse país. Eu também pedi meio que inventasse uma história desse. Por exemplo, a Islândia dominou Chipre e decidiu criar uma colônia. Só que ao tempo depois decidiu virar vamos dizer que decidiu tornar-se independente. Meio que assim que vai funcionar, tá ligado? Assim, se você já viu o DGP Mundo, assim, tu já deve entender. Outra coisa, galera, um amigo meu, o Independente Mapa, já fez essa ideia de países alternativos. Inclusive, o meu país, né, a Acrericana, apareceu lá. Então, vai lá no canal dele e vê aí que tá muito top, beleza? Mas então, isso que eu queria explicar. E se você gostou dessa ideia, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, né, galera? Porque ainda quero continuar com essa ideia de países alternativos. Vamos lá, para começar. Os Estados Unidos estavam querendo dividir o Texas em duas partes, o Texas Norte e o Texas Sul. Porém, o estado do Texas não gostou muito dessa ideia, e com a ajuda do Reino Unido, que também queria a independência texana, acabou fazendo a independência do ZEUA, nos Estados Unidos no caso, né? Com a economia forte, um poder bélico tão forte, eles começaram a bolar planos para invadir a América Central toda. Porém, o México também queria isso, e o Texas, para se aliar aos mexicanos, fizeram a União Texana, que era um país com mais de dois territórios grandes. Guatemala e Belize resolveram criar uma guerra após uma queda do avião texaco. Aí os texacos ficaram bravos e resolveram declarar guerra a Guatemala e Belize, que viraram o Império Subamericano. Depois da Guerra Texaca Central, a vitória da União Texaca deixou as pessoas votarem qual método de governança iriam fazer. E o povo escolheu o imperialismo, no caso a monarquia, né? O império. Então a União Texaca virou o Império Texaco. E o Império Texaco foi criado pelo Gustavo. Muito obrigado. Nova Gran Colômbia. História. A Venezuela se oficializou comunista. Assim, assuntou alguns sul-americanos à Venezuela. Queria se expandir, então começou a anexar à força as Guianas. Com isso, vários países capitalistas ficaram pé da vida e declararam guerra à Venezuela. Em menos de 6 meses, eles ganharam. Mas nessa guerra, a Colômbia ajudou muito. Então ela ficou com o território da Venezuela, formando a Gran Colômbia. Com a interação de conseguir mais territórios, a Gran Colômbia declara guerra ao Equador e consegue sucesso, e assim anexa o Equador. Logo após, a Guiana se juntou à Gran Colômbia por livre e espontânea vontade. Atualmente, a Gran Colômbia é a maior potência da América do Sul e tem o Brasil como seu grande aliado. Gelilândia. O nome Gelilândia significa terra gélida ou terra gelada. O país surgiu com uma revolta da pequena população do norte do Canadá. Até hoje, o país não possui nenhum reconhecimento. O Canadá requisita seu território. O país tem uma qualidade de vida um tanto quanto boa, porém, devido ao clima, tem pouca população e urbanidade. A população trabalha na atividade de extração mineral. O local também é repleto de atividades vulcânicas, fazendo até muitos terremotos por lá. O nome original em francês é Guerverland,
que deve ser a língua que eles falam, francês ou inglês, eu não sei disso. Criador, Luiz Guilherme. Vamos lá, agora é a Brasilândia. País descoberto no ano de 1645, que era habitado por fazendeiros, até que um dia, quando Pedro Áustrico estava procurando novas terras para descobrir, avistou Braslândia e achou aquela terra linda por causa das suas paisagens. Quando Pedro se aproximou das terras dos fazendeiros, os fazendeiros ficaram desconfiados que era algo africano, querendo libertar os escravos. Porém, sua pele era escura, mas Pedro trazia uma carta escrita, dizendo que ele era procurador de terras, e que ele foi mandado pelos franceses atrás de novas terras. Logo após os fazendeiros ler a carta e deixar Pedro ver melhor as terras, mas os fazendeiros perguntaram o que ele queria. Pedro disse que queria fundar um novo país, mas os fazendeiros não gostariam dessa ideia. Pedro via acompanhada pela sua esposa e seus afilhados franceses, que ajudavam ele a explorar terras novas. O fazendeiro então perguntou qual era o nome dali aos fazendeiros. Responderam que aquelas terras não tinham nome, mas algumas eram conhecidas como Brás e algumas outras Lândia, imaginem o nome. E se aproximando a norte, os fazendeiros deram um quarto para Pedro e seus afilhados, e sua esposa dormia logo à noite. Alguns fazendeiros pegou uma ferramenta que era para cortar alimentos para matar Pedro, porque ainda não estava convencido que ele era um francês, também não queria que ele fundasse aquele país. Então o fazendeiro, quando ia tentar matar Pedro, ele se levantou e perguntou o que ele quer fazer com aquela ferramenta na mão. O fazendeiro falou que apenas ia cortar alguns alimentos e passou ali no quarto para ver como Pedro estava. Pedro, ainda não convencido, não conseguia dormir de manhã cedo. Os fazendeiros mostrou mais sobre Brás. Para a surpresa de Pedro, Brás tinha uma população naquele ano de 1645 de aproximadamente 123.567.429 de capacidade para fundar um novo país. Ali mais tarde, os fazendeiros mostraram Lândia, que tinha população naquele tempo de aproximadamente 146.987. Então ele disse para os fazendeiros que ele poderia fundar um novo país, mas os fazendeiros não gostaram como os franceses ameaçavam eles. Eles tinham medo de matar Pedro e seus afilhados à Braslândia. Naquele tempo não era ainda uma união, pois Brás era mais habitada por fazendeiros e a Lândia era habitada por escravos. Mas depois de um tempo, em 1700, a Braslândia já era um novo país, mas ainda era habitada por fazendeiros. Por isso foi mandado que o rei da França, Napoleão I, que já tinha naquele tempo 47 anos, foi decidido que seu primeiro filho seria o futuro rei da Braslândia. Pois em 1710 o futuro rei nasceu e foi chamado de Napoleão II, mas o país queria muita independência, mas como Braslândia não queria se unir, não teve como declarar independência. Também os fazendeiros não queriam ficar juntos aos escravos. Até que em 1839, Napoleão XV decidiu me declarar independência e chamou o país Braslândia. Muitos ainda não conformados, e o rei na França, não sabendo, o príncipe já até previu uma guerra entre negros e fazendeiros. Mas por fim não teve guerra nenhuma. Hoje o país conta com mais de 598.098.098.552 de população, e fica localizado na América do Norte. Ele não disse o território, mas eu acho que eu vou colocar o território lá mais para perto. Eu acho que lá mais para perto da América Central. Tipo mais no México, algo assim. França-Alemanha. Em 1545, a França dominou a Alemanha, naquela época ainda nazista, por causa de Hitler estava tentando matar seus moradores franceses. Então isso fez com que a França
ficasse com menos habitantes, assim que a França resolveu trazer moradores alemães, entre aspas, com o intuito de abrigar os alemães, entre aspas, sem teto. Mas isso foi uma desgraça para os alemães. Quase 60% dos alemães foram para cima, lá tomando assim domínio da França para cima da Alemanha, tornando assim Fran-Alemanha. Perdão, galera, na verdade é 1845, é que eu falei errado, beleza? Mas essa é a Fran-Alemanha.